Quando falam em Janis Joplin, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Muitos se lembrarão que ela faz parte do Clube dos 27. Outros vão dizer sobre seu uso excessivo de álcool e drogas. E ainda há quem vá se lembrar de como era sua voz marcante. No Vida de hoje, eu conto todos os detalhes de sua vida que fizeram com que sua morte chegasse prematuramente. Falarei das vivências da artista desde a infância, passando pelos problemas que a tornaram uma jovem tão rebelde e culminaram gradativamente no desfecho trágico de sua vida, encerrada em um quarto de hotel de forma chocante e inacreditável. Eu sou Benjamin e você é bem-vindo ao nosso canal. Nascida em Port Arthur, uma cidade conservadora do interior do Texas, Janis Lynn Joplin veio ao mundo no dia 19 de janeiro de 1943. Joplin era supostamente uma menina normal, cantava no coro da igreja quando criança, onde já mostrava que tinha um talento para a música. Filha única, até os 6 anos, quando Janis passou a ser a irmã mais velha de Laura e Michael. A mãe de Janis queria que ela, como era de costume na cidade, fosse uma garota inteligente e popular. E, ao que se conta, desde que nasceu até os 14 anos de idade, Janis seguiu à risca a cartilha de expectativas de sua mãe. A puberdade chegou e, nesta fase, os hormônios fizeram Janis ganhar peso e muitas espinhas. Foi uma época em que ela sofreu bullying e começou a apresentar seus primeiros traços de rebeldia. A partir daí, ela começou a fugir dos padrões. Não acompanhava a moda das meninas da sua idade e, na maioria das vezes, usava roupas pretas, calças masculinas e saias curtas. Para os anos 1950, isso era uma imensa ousadia. Com o tempo, Janis fez amigos que compartilhavam dos mesmos interesses que ela. Eles gostavam de escutar jazz e blues e frequentemente iam a bares da cidade vizinhas para ver shows. Ao terminar o colegial, Janis já tinha a fama de gostar de beber e falar o que quisesse. Havia se distanciado da garotinha que obedecia à mãe e cantava no coral da igreja para ser uma figura irreverente. Quando Janis entrou na faculdade, o consumo de álcool aumentou mais ainda. Para Janis, os estudos não eram prósperos, o que a fez se mandar para Los Angeles em 1961. Porém, as coisas não aconteceram como o esperado e Janis voltou a morar em Port Arthur. Em 1962, Janis tentou estudar mais uma vez. Ela foi para a Universidade do Texas, em Austin, para estudar arte. Em Austin, ela fez muitas apresentações em bares, acompanhada do trio musical Waller Creek Boys. Mas foi em 63 que ela finalmente foi para São Francisco. Nessa época, ela achou que se daria bem na carreira musical, só que, na verdade, aquela seria só mais uma decepção. Um momento que intensificou sua revolta. Janis Joplin fez alguns shows, mas sua carreira não decolou. Parecia um esforço perdido, um sonho que se mostrava uma tola ilusão. Diante disso, nesse período, Janis passou a consumir muito mais álcool e drogas, principalmente anfetamina, o que atrapalhava suas performances. Era uma forma de consolo perigoso e que apressava os passos da jovem na terrível estrada que ceifaria sua vida anos depois. Então, em 65, ela voltou para a estaca zero. Por mais uma vez, Janis foi morar novamente no Texas. Porém, ali resolveu dar uma pausa na carreira musical. Isso durou até 66, quando a hora da Janis finalmente chegou. Depois de ter feito algumas apresentações, um amigo disse que havia conseguido uma chance para ela cantar em uma banda de São Francisco, chamada Big Brother and the Holding Company. Quando os caras da banda ouviram falar da voz de Janis, eles ficaram impressionados. Em um documentário, um deles chegou a relatar que se apaixonou por Janis em um sonho antes mesmo de conhecê-la, apenas por tê-la ouvido. Só que quando eles viram aquela menina estranha, de aparência exótica, parecia não ser bem o que eles esperavam. Porém, no primeiro ensaio, quando Janis abriu a boca e despejou todo o seu vozeirão, eles sentiram que Janis Joplin era a mulher perfeita para ser vocalista do Big Brother.
Conforme o tempo ia passando, Janis se destacava cada vez mais em relação à banda, principalmente depois da sua apresentação no famoso Festival Pop de Monterrey, especificamente com a sua versão de Ball and Chain. A partir dali, o nome de Janis Joplin caiu na boca do povo. Inclusive, para você que é fã de Janis, o vídeo desta apresentação está disponível no YouTube. Depois do show em Monterrey, surgiram os contratos. Pouco tempo depois, exatamente em 68, eles lançam o disco Cheap Thrills, com clássicos como Piece of My Heart e Summertime. Esse disco fez as pessoas se convencerem de que Janis era uma cantora única. Na verdade, ela era uma das primeiras cantoras de rock. Mas apesar do sucesso, algo na banda incomodava Janis. Em algum momento, ela passou a achar que os integrantes do Big Brother não estavam à altura da sua voz. Janis fez seu último show com a banda em dezembro de 68. Era hora de tentar a carreira solo. Em agosto de 69, Janis se apresentou no famoso festival Woodstock. Nessa época, ela tinha selecionado a dedo os integrantes da sua banda, que se chamavam Cosmic Blues. Mas, por algum motivo, o público não aceitou a banda tão bem quanto aceitava a Big Brother. As críticas deixavam Janis para baixo. Ao que dizem, desde a infância, Janis passou a ter muita dificuldade com comentários negativos. Fora dos palcos, ela oscilava entre buscar refúgio no vício em álcool e drogas e em lutar contra ele, em especial, a heroína. Diante desse panorama de reclamações e questionamentos do público, Janis então resolve largar a banda mais uma vez. Sua personalidade impulsiva e perfil, por vezes imprudente, contudo, permaneciam com ela. Não por acaso, ainda que seja curioso, ela esteve no Brasil em fevereiro de 70, deixando por aqui histórias um pouco notáveis demais, se é que eu posso chamar assim. Basicamente, ela se divertiu no Carnaval Carioca, fez topless na praia de Copacabana, cantou em um bordel e acabou expulsa do Copacabana Palace após nadar nua na piscina do hotel, desrespeitando todas as regras do local. Todas essas atitudes eram bastante típicas do seu comportamento indisciplinado e inconsequente. Ainda no Brasil, antes de voltar aos Estados Unidos, Janis ainda passou uns dias na comunidade hippie em Arembepe, na Bahia. A vida de Janis estava uma verdadeira bagunça e ficava a cada dia mais caótica. Ela tentava a todo custo se livrar dos vícios, mas, uma vez ou outra, tinha uma recaída. Em 70, ela se junta com a banda Full Tilt Boogie Band, com quem gravou o mais bem-sucedido álbum, que também era o último. Para esse álbum, Janis escreveu as famosas músicas Move Over e Mercedes-Benz. Esse momento deu uma impulsionada na realidade atribulada de Janis. Ela estava há incríveis 6 meses sem usar drogas e tinha muito orgulho disso. Porém, ela teve uma recaída enquanto estava gravando seu disco. Na época, ela tinha decidido que iria dar um jeito na vida e fez de tudo para se livrar das drogas. Mas, nesse dia, Janis se perdeu na euforia de tudo que a envolvia e acabou vacilando em seu propósito. No dia 4 de outubro de 1970, Joplin se encontra com um traficante no seu quarto de hotel. Era um cara de quem ela já tinha comprado drogas algumas vezes e que costumava vender produtos de alta qualidade. Antes de começar a usar a droga, Janis ligou para seu noivo, Seth Morgan. Relatos de pessoas próximas contam que ela estava bastante apaixonada por Seth, com quem estava pensando em ter filhos e até abandonar a carreira. Porém, naquele dia os dois tiveram uma discussão por telefone. Janis então saiu do quarto de hotel, estava muito consternada com o desentendimento, mas queria esfriar a cabeça. Foi então que ela foi até o estúdio Sunset Sound, onde estava gravando o que seria seu último disco. Ao chegar no local, a banda estava gravando a última faixa do álbum, uma canção que inclusive Janis tinha amado. No dia seguinte, ela iria gravar a voz para inserir a música e disse à banda que estava ansiosa para ver o resultado.
Ainda no estúdio, ela ligou de novo para o seu noivo para contar sobre o quão empolgada estava com o álbum e até para, quem sabe, tentar se reconciliar com ele. Contudo, ela não conseguiu falar com Seth. Janice se sentiu abandonada e resolveu embriagar-se para tentar esquecer seus problemas. Lá estava ela, como em muitos momentos de sua jornada, buscando nos vícios conforto e apoio para suas dificuldades. Após a gravação da banda no estúdio, o grupo foi para um bar nas proximidades. Seria nesse lugar que Janice tomaria seu último drink. Ao voltar para o quarto do hotel por volta da meia-noite, Janice vai em busca da heroína que tinha comprado horas antes. Ela a prepara e injeta em suas veias. Depois disso, ela desce até a recepção do hotel, troca uma quantia em dinheiro com o gerente e compra cigarros em uma máquina que havia na recepção. O gerente jamais imaginou que ele seria a última pessoa a conversar com a grande estrela do rock. Janice então volta ao seu quarto. Ali ela tirou toda a sua roupa e quando a heroína finalmente atingiu seu cérebro, Janice desmaia. Cerca de 18 horas depois, Janice foi encontrada no chão do quarto do hotel e, infelizmente, já estava sem vida. A autópsia confirmou que Janice morreu no dia 4 de outubro de 1970. Ela se tornava vítima de uma overdose que apagou e silenciou sua voz, por volta de 1h30 da manhã de um dos dias mais tristes da história do rock mundial. Mas por que Janis Joplin morreu depois de injetar uma quantidade que nem era muito grande de heroína? A autópsia também mostrou que a droga encontrada no corpo de Janis tinha entre 40% a 50% de pureza. A heroína geralmente é vendida misturada, apresentando quase sempre cerca de 3% de pureza. Acho que isso responde à pergunta. A excessiva qualidade do produto comprado por ela fizeram com que a quantidade deixasse de importar no resultado final. O curioso é que, nesse mesmo final de semana, mais 8 pessoas morreram por causa de overdose de heroína quase pura. Dizem que todas essas vítimas eram clientes do mesmo traficante que comercializava as substâncias para Janis. Vale lembrar que a cantora estava com exatos 27 anos, o que a inseriu no macabro grupo dos 27, do qual já falamos por aqui, na Fatos Desconhecidos. Infelizmente, o mundo perdeu uma grande personalidade. Pouco tempo depois, o produtor de Joplin lançou o disco Pearl, em 1971, que rapidamente se tornou um verdadeiro sucesso. Em 1995, em reconhecimento ao seu talento, Janis Joplin ganhou espaço no Hall da Fama. Como muitos, sua morte tão efêmera, poucos depois de conhecer a plenitude do sucesso musical, alavancou ainda mais sua fama e importância. Apelidada de Primeira Dama do Rock, Janis foi o foco de alguns livros e documentários interessantes. Apesar de ter morrido cedo, com apenas 27 anos de idade, e ter atravessado diversos percalços em sua trajetória, a música e a voz memorável dessa formidável estrela continuaram atraindo fãs e inspirando especialmente mulheres a se tornarem artistas. Bom, acho que por hoje é isso. Eu espero que tenham gostado da história de Janis Joplin, que mesmo tendo esse final tão trágico, também foi marcada por lutas e por muita busca por superação. Até o próximo vídeo.